Uma palavra a vocês, está no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, amados. A mulher samaritana. Diz assim, queridos, ó. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Glória a Deus, queridos. Olha que interessante essa passagem. Jesus, ele estava de caminho, teve que passar pela província de Samaria, pela cidade dos samaritanos. E os judeus, como está escrito ali, eles não se davam com os samaritanos. Muito pelo contrário, os judeus eles odiavam os samaritanos. Por que os judeus odiavam os samaritanos? Porque os samaritanos eles adoravam vários deuses e também adoravam o Deus dos judeus. Então isso é uma blasfêmia. Você que é cristão, você que entende a palavra de Deus hoje, você sabe que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Você sabe que Deus é o único e verdadeiro Deus, assim como os judeus entendiam dessa maneira. Então quando alguém diz que adora a Deus e adora outros deuses, não faz sentido para nós. Só que os judeus, eles odiavam os samaritanos por causa disso. Amém, amados? Eles odiavam os samaritanos. E Jesus ele parou perto de um poço, e daí ele não tinha como tirar água, e veio uma mulher samaritana, e ela veio tirar água do poço. Os seus discípulos naquele momento todos saíram, e estava somente o Senhor Jesus ali, e aquela mulher foi tirar água. Quando Jesus a viu, Jesus falou assim: dá-me de beber, porque ele não tinha como tirar, não tinha balde. E ela logo deu uma lapada, né? Como diz, ela foi bem áspera com o Senhor Jesus, e disse assim: como sendo tu judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, para beber? Ou seja, ela está dizendo assim: vocês não odeiam a gente? Vocês não são melhores do que nós? Como assim você está pedindo para mim dar-me de beber? Você não tem vergonha? Talvez aquela mulher pensasse que ele tivesse umas segundas intenções, né? E por causa disso, um dos motivos que ela resolveu simplesmente ser áspera com Jesus, né? Não entendendo, não sabendo quem era. Então, muitas vezes, amados, nós nos vemos nessa situação. A preocupação, muitas vezes, Jesus, ele perguntava aos seus discípulos o que as pessoas diziam ser o Filho de Deus, ser Jesus. Quem que as pessoas entendiam ser Jesus? Muitas pessoas hoje, amados, não sabem quem é Jesus. Muitas pessoas nas igrejas hoje, eles não sabem quem é Jesus. Eu até fui ministrado no domingo na igreja, a respeito de o Senhor Jesus dizendo a Pedro: Pedro, eis que Satanás pediu para mim peneirar você, para Deus peneirar você como trigo, mas eu roguei a teu favor, para que não se desfaleça a tua fé, ele diz. E ele diz mais, ele diz assim: Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Imagina que Jesus disse isso para um discípulo que já era chamado ali, Jesus estava próximo a ser crucificado. E ali os discípulos já passaram a ser chamados apóstolos. Então imagina Jesus dizendo para o apóstolo Pedro naquele momento: Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Amados, existem muitas pessoas hoje que elas não sabem quem é Jesus, que elas não entendem o propósito, o senhorio de Jesus. A gente vê na boca de muitas pessoas, como dessa mulher samaritana, como de muitas outras pessoas: eu também sou filho de Deus, mas não é bem assim que as Escrituras dizem. A Bíblia diz: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que acreditam, os que conhecem o seu nome e acreditam no nome de Jesus. Aí Jesus diz: quem crê com o coração e confessar com a boca passa a ser filho de Deus, é salvo. Então existe algo que nós precisamos fazer para que a gente passe a ser salvo e também deixe de ser criatura de Deus e passe a ser filho de Deus. Amém, amados?
Então, muitas vezes o Senhor está batendo na porta, como está escrito, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está chamando, como disse essa mulher, filha, dá-me de beber. Hoje o Senhor pode estar dizendo no seu coração, filho, deixa eu controlar a sua vida. Deixa eu mudar a sua vida, deixa eu tirar você dessa situação, deixa eu restaurar o seu casamento, deixa eu cuidar do seu casamento, deixa eu cuidar do seu filho, da sua filha, deixa eu cuidar dessa situação. E muitas vezes as pessoas, elas fazem o quê? Elas ignoram Jesus ou até mesmo dão uma lapada, né? São rudes, ásperos com o Senhor, como foi essa mulher samaritana. Como sendo tu judeu, pede a mim de beber, eu que sou mulher samaritana? Como assim? Eu sei o que fazer nessa situação. Deixa que eu sei cuidar de mim. Deixa que eu resolva essa situação. Aí Jesus ele disse algo muito especial, amados, que esse versículo eu quero que fique no teu coração. Não só hoje, mas até a consumação dos séculos, até a volta de Jesus. Replicou-lhe Jesus no versículo 10. João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10. Se conheceres o dom de Deus, conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Amém, amados? Se nós entendemos quem é Jesus, quem é que está pedindo, deixa eu entrar no seu coração, deixa eu ser o Senhor da sua vida. As pessoas têm medo de entregar a vida ao Senhor Jesus, a Deus. Elas entregam a vida sem saber, através do engano, a muitas outras coisas. A prostituição, entregam a vida à lascívia, às bebidas, à mentira, ao adultério, entregam a vida a desejos, a sonhos que elas tentam realizar em busca de felicidades, que elas acham que estão aqui ou ali. Elas têm entregado a sua vida totalmente a muitas coisas sem saber, só que elas acreditam que não. Elas acreditam que elas são donos da sua vida. Mas a Bíblia diz que todo aquele que comete o pecado torna-se escravo do pecado. Então, desde o dia que você mentiu uma vez, e quem é que não mentiu, amados? Desde o dia que você mentiu uma vez, se tornou-se escravo da mentira. O dia que você adulterou uma vez, seja em pensamento, seja fisicamente, você se tornou escravo do adultério. O dia que você roubou, se pegou algo que não é seu, uma vez, você tornou-se escravo do roubo. E tantos outros pecados que acumulados escravizaram a nós, só que escravizaram, amado, a ponto de nós não enxergarmos. Porque tudo isso que diz respeito ao pecado trabalha nas trevas. Nas trevas é onde nós não podemos ver, porque isso só é possível quando Deus, através da sua luz, nos ilumina espiritualmente para nós enxergarmos a real situação. Mas sem o Senhor Jesus nós não conseguimos ver. Então, você quer ver um exemplo de uma pessoa? As pessoas que são viciadas em droga. A pessoa, por exemplo, um cigarro, um simples cigarro. Normalmente as pessoas começam fumando, achando que é bonito, porque viram alguém fumando e acharam descolado ou bonito. Foi para começar a fumar, não foi fácil, foi difícil para começar a fumar, não é fácil, não é gostoso, é ruim. Aí depois aprenderam a fumar e achavam que eram donos da sua vida. Aí chega o tempo, alguns já passaram por isso, talvez a pessoa que esteja me ouvindo ainda não tenha passado por isso, se você fuma. Tentou parar de fumar, ou um médico disse, olha, se você não parar de fumar, você vai morrer. Aí quando a pessoa vai tentar parar de fumar, aí que ela consegue enxergar, algumas, não todas, mas aí algumas pessoas conseguem enxergar que elas estão escravizadas. Porque não é fácil deixar de fumar, não é fácil deixar de beber, não é fácil deixar o pecado, amados. Dói, incomoda, dá dor de cabeça, abstinência no corpo. A gente vê isso de maneira muito forte. As pessoas que são viciadas, por exemplo, naquela maldita pedra do crack. Aquilo faz com que o filho, às vezes, se levante contra o pai, se levante contra a mãe. Ela já não tem mais domínio próprio e rouba, às vezes, uma lâmpada, uma fechadura numa porta, e rouba tudo, saqueia a própria casa, porque ele já é escravo do vício. Então, nessa situação, a gente vê totalmente a escravidão, mas em muitas áreas, as pessoas não conseguem ver que são escravas da mentira. Tem pessoas que não conseguem falar a verdade. Tem pessoas que elas falam, eu conheço, já vi pessoas que elas não conseguem falar a verdade. Elas dão volta, mas não falam a verdade, omitem, distorcem, porque são escravos da mentira e não conseguem ver. Por quê? Porque o pecado trabalha nas trevas. Amém, meus amados? Então Jesus é essa luz.
Ele perguntou aos discípulos: que dizem ser o Filho do Homem? O que as pessoas dizem? Aí responderam: dizem que o Senhor é João Batista. Como João Batista? Não era João Batista. João Batista era um grande homem de Deus, mas não era Deus, não é o Messias. Vocês estão entendendo, amado? Uns dizem que é Elias. Elias foi um grande profeta, mas Jesus não é Elias. Dizem que se é algum dos profetas, que você é um rabi. Não, meus amados, vocês não sabem quem sou eu. Aí Jesus perguntou aos discípulos: e vocês, meus discípulos, vocês que estão andando comigo, quem vocês dizem? Quem você diz que eu sou? Aí que Pedro, pelo Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus abriu um sorriso. Que alívio, graças a Deus. Bem-aventurado você é, Pedro, porque não foi conhecimento próprio, não foram carne nem sangue que te revelaram, mas quem revelou a você que eu sou Cristo foi meu Pai que está no céu. Então o único que pode revelar quem é Jesus Cristo é Deus. Você precisa desejar conhecer a Deus, você precisa pedir para Deus revelar Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Essa mulher não sabia quem era Jesus, mais uma pessoa que não sabia quem era Jesus. Imagina Pedro: Pedro, quando tu te converteres, isso já muito tempo depois, Jesus falando para Pedro: quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro, naquele momento, ele falou assim: não, Senhor, eu estou pronto para ir preso até morrer pelo Senhor. Jesus olhou para ele e falou: morrerás por mim, Pedro? Em verdade, eu te digo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E nós conhecemos a história, a palavra de Deus. Pedro negou Jesus as 3 vezes. E naquele momento ele batia o pé e dizia: eu estou pronto para morrer contigo, eu estou pronto para ser preso. Você pode, onde é que o Senhor for, eu vou junto. Amém, amados? É isso que Deus está despertando hoje na sua igreja, no seu povo. Você que está me ouvindo, você faz parte do povo de Deus, do amor de Deus. Foi por você que Deus enviou seu Filho unigênito para salvar a sua vida. Mas existe uma condição para isso. É a fé, a condição é fé. Mas fé em quê? Tem pessoas que acreditam no jogo do bicho, na Mega Sena, no horóscopo, em várias coisas. Mas não é essa fé que Deus está dizendo. É a verdadeira fé em Deus. Amém, meus queridos? Jesus disse para aquela mulher samaritana: filha, se você conhecesse o dom de Deus, o poder de Deus, e quem é o que está te pedindo agora, você pediria. E eu te daria água viva. Ele, o Senhor, te daria água viva. Olha que coisa maravilhosa. Você acha que eu estou precisando dessa água? Na verdade, isso foi para me chamar a sua atenção. Sabe, porque muitas lutas você passa na sua casa, muitas dificuldades, muitas lutas que você passa, tribulações, coisas que você às vezes não sabe o porquê que está acontecendo. É simplesmente às vezes Deus chamando a sua atenção, Ele não quer que você pereça. E se você conhecer o dom de Deus, Jesus está dizendo, você vai pedir a Ele. Por que não pede? Jesus falou: se você pedir, você receberá. Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Por que a gente não pede? Por que as pessoas elas dificultam o agir de Deus? Uma enfermidade, dificilmente elas pedem a Deus, mas elas correm para o médico, correm para a farmácia, correm para comprar um medicamento, fazer alguma coisa para tirar a dor de cabeça, a dor de dente, qualquer tipo de enfermidade. As pessoas elas não conseguem pedir a Deus porque elas não acreditam. Por que elas não acreditam? Porque elas não sabem quem é Jesus. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede: abre, filho, para mim entrar e cear contigo. Quem é o que te pede: filho, entrega a sua vida a mim, creia em mim. Quem é o que te pede: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse o Senhor Jesus. Se você conhecesse quem é o que te pede, tu lhe pediria. E Ele não te deixaria esperando, Ele te daria rios de águas vivas, a água viva. Amém, meus amados? Glória a Deus. Versículo 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ou seja, aquela mulher samaritana, talvez como muitos de nós hoje, não entenderam exatamente o que Jesus estava dizendo. Água viva. Na cabeça dela, ela pensou assim: peraí, esse moço aí, esse senhor, ele acabou de pedir água para mim. Aí ele disse que se eu pedisse, ele me daria água viva. E ele não tem com que tirar. O poço é fundo. Como assim? Onde tu tens a água viva? Amém, amados? Talvez seja isso. Eu quero que você se coloque no lugar dessa mulher samaritana hoje. Olha lá. Versículo 12. Ela diz mais, ó.
és tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Você vê que ela chama Jacó Israel, né? Jacó passou a se chamar Israel, povo de Deus. E isso era uma coisa que incomodava os judeus. Uma mulher samaritana dizendo que Jacó era seu pai, isso incomoda os judeus até hoje. Amém, amados? Ela estava dizendo assim: por acaso tu és maior que nosso pai Jacó, que bebeu dessa água, bem o seu gado, né? Seus filhos beberam dessa água? Versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia, amados. Olha que coisa linda que Jesus falou. Jesus está dizendo: filhos, se você correr para a farmácia, se você correr para o médico, você vai tornar a ter sede. Se você tem um problema financeiro, correr para o gerente do banco, ou para o cunhado, para o sogro, para o pai, para o irmão que tem para emprestar um dinheiro. Se você correr para isso, você vai tornar a ter necessidade, amados. Hoje você bebe água. Quantas vezes você bebeu água hoje? Amém, queridos? Você volta a ter sede, você come hoje, amanhã você tem fome novamente. Amanhã não, daqui a pouco você tem fome novamente. Hoje você vai fazer uma compra de roupa para o inverno, daqui a pouco você vai fazer uma compra de roupa para o verão, e você vai precisar comprar novamente. É isso que Deus está dizendo: filho, quem beber dessa água, a água que este mundo oferece, que este poço oferece, a água que hoje está aqui à nossa vista, que ela oferece, ela faz com que você tenha necessidade dela cada vez mais. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Se você deixar, aí volta aquela palavra que Jesus falou: se você conhecer o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, você pediria a ele, e ele te daria água viva. E agora ele está dizendo aqui: filho, quem beber dessa água aí, desse poço, vai ter sede. Quantas vezes você tem que vir buscar essa água, minha filha, mulher samaritana? Quantas vezes você teve que vir essa semana buscar água? Talvez uma vez por dia, talvez 2 vezes por dia. Se você beber dessa água, você volta a ter sede. Mas se você beber da água que eu der, nunca mais você vai ter sede. Amém, queridos? É isso que Jesus está dizendo para você hoje, onde você estiver me ouvindo. Se você beber a água que Jesus te der, nunca mais você vai ter sede. Vamos ver que água é essa aqui, queridos? Versículo 14, ó. Ele vai dizer assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas pelo contrário, olha que situação, queridos, não só terá sede, mas será o contrário disso. A água que eu lhe der, será nessa pessoa, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, amados. A água que Jesus te der, se você beber da água que Jesus te der, você não só não terá mais sede, mas como dentro do seu interior, essa água ela vai jorrar para a vida eterna. Você terá uma fonte e essa fonte jorrará para a vida eterna. Vou ler de novo. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nessa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Está entendendo a dimensão disso, meu querido? Onde você está? Você vê que esse evangelho que Jesus está mostrando para nós aqui, ele não é ensinado. A dependência do Senhor Jesus, ela não é ensinada. As pessoas hoje elas estão passando dificuldade, estão passando luta, sofrendo, porque não conhecem o dom de Deus e não pedem para Ele. Pelo contrário, ficam discutindo, ficam resolvendo, olha, essa área aqui que eu estou passando muita luta, eu vou pedir para Jesus me ajudar nessa área, mas as outras, deixa que eu tô no controle delas, pode deixar que eu ainda consigo sustentá-las. Isso é um erro, meu amado, isso é um erro, minha amada. É como uma pessoa que vai na igreja, né? Ou ela ora e ela fala assim: Senhor, o Senhor tem que resolver dessa maneira a minha vida, o Senhor tem que resolver daquela maneira a minha vida, né? Como muitas vezes a pessoa vai na igreja, faz uma campanha para receber uma bênção. Se você for para a igreja fizer uma campanha para receber uma bênção, ou se você fizer em casa, às vezes uma campanha, eu vou orar toda madrugada até Deus me responder em tal área, ou até eu receber tal coisa. Se você, a partir do momento que você recebeu aquela bênção, você vai ter outra bênção para pedir. Você vai querer
pedir outra coisa, vai querer que o Senhor faça outra coisa. E o Senhor Jesus, ele está falando assim, se você me conhecer, se você souber o que eu posso fazer por você, você vai parar de pedir as coisas para mim. Mas você vai aceitar que seja feita a minha vontade na sua vida, ou seja, o dom de Deus, o que Deus tem pra gente, né? Vai começar a acontecer. O que acontece muito com essa mulher samaritana é que ela queria resolver a vida dela da maneira dela. E depois que Jesus até ministrou na vida dela, ainda assim, ela queria dizer para Jesus como é que ele deveria resolver o problema dela, né? Então, já que você tem essa água, então me dá ela para que eu não tenha mais que vir aqui buscar, né? E isso acontece muito na vida das pessoas hoje, né? Muito na vida das pessoas de cristãos e até pessoas religiosas que fazem promessas para Deus. Ai, Senhor, se o Senhor me der tal coisa, eu vou fazer tal coisa, eu vou dar uma oferta, ou eu vou fazer um sacrifício tal. Né? Acontece que a pessoa ela está sempre buscando que seja feita a vontade dela e quer que Jesus faça a vontade dela, mas Jesus está falando aqui, se você entender quem eu sou e o que eu tenho para você, você vai aceitar a minha vontade sobre a tua vida, e como diz a palavra, a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E quando a gente começar a aceitar a vontade do Senhor na nossa vida, a gente vai ver que a gente não vai ter necessidade nenhuma mais, porque todas as nossas necessidades, elas são supridas, a tal ponto de você começar, quando você vê uma pessoa com necessidade, querendo alguma coisa, você vai falar assim, eu sei aonde você pode ir, vai até Jesus, porque Jesus pode resolver o teu problema, ou seja, aquela fonte que vai jorrar para a vida eterna. Você vai estar levando a verdadeira solução, que é Jesus, para as outras pessoas. Agora, a partir do momento em que eu vou para a igreja para fazer uma campanha, para receber uma bênção, que eu faço uma campanha em casa, só para resolver os meus problemas, eu nunca vou ter dessa fonte que jorra para passar para as outras pessoas. Sede, né? Eu vou estar sempre com sede, porque eu vou resolver um problema, eu vou estar pedindo para Jesus resolver outro. Daí eu resolver outro, eu vou estar pedindo para resolver outro. Vocês entenderam, amados? Você vê quando Jesus disse algo muito especial, ele diz assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Se você fizer isso, as demais coisas vos serão acrescentadas. O que são as demais coisas para você, meu querido, que você está me ouvindo? As demais coisas é todo o restante. Sabe essa dor de cabeça que você tem em pagar as contas, as lutas, as cobranças, todo o restante? Deus está dizendo, vai ser acrescentado a você, desde que você se preocupe em primeiro lugar em buscar o reino de Deus, e que seja feita a justiça do reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Quem beber dessa água vai tornar a ter sede. Se você não deixar com que o Senhor guie os seus passos, faça a vontade dele na sua vida, você vai estar sempre, como a pastora falou, correndo atrás para resolver. Você resolve uma coisa aqui, amanhã tem que resolver outra, e você sempre está pedindo e pedindo também para que Deus faça da maneira que você quer. E as pessoas falam assim, olha, Senhor, você pode fazer isso nessa área, mas faça assim, assim, assado. Se você fizer assim, eu permito que o Senhor haja a meu favor. Vocês estão entendendo, amados? É isso que Jesus falou para aquela mulher samaritana. Mulher, se você conhecer o dom de Deus, se você conhecer quem é o que te pede, quem é que está falando com você agora, você pediria e eu te daria água viva. Mas o senhor não tem balde? Como que o senhor vai me dar? Você vê como que o pensamento humano é simples, é carnal, é limitado. Deus, a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos que a terra, os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos, meus amados. A mulher, o pensamento dela, mas ele não tem balde. Que água viva é essa? De onde ele vai tirar? Jesus voltou e falou, filha, se você beber dessa água que você está preocupada com o balde, essa que você está imaginando na sua cabeça agora, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu, Jesus, te der, disse o Senhor Jesus, você nunca mais terá sede. Pelo contrário de ter sede, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Lembra, depois voltando dessa passagem que eu passei em Mateus 3,17, se não me engano, diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus? A vontade do reino de Deus revelada.
É o Evangelho de Jesus. Como é que você busca o reino de Deus? Porque existem muitas doutrinas de igreja, muitas filosofias de vida que dizem que é o reino de Deus. Eu não sei de que Deus. Porque o reino de Deus está no Evangelho, nas palavras do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? É esta fé que Deus está pedindo para mim e para vocês. É isso que Ele está dizendo. Creia em mim, filhos. Creia em mim. Se você crê em mim, do teu interior fluirão os rios de águas vivas. Se você crê em mim, eu vou te dar água viva. Se você não crê em mim, você vai tornar ter sede, você vai continuar neste mundo. Lembra que eu falei a escravidão do pecado, que cega as pessoas, elas vivem no escuro, acham que são livres, mas na verdade elas são escravas. E elas só veem que são escravas quando elas tentam se livrar de coisas aparentemente tão simples, mas quando elas veem que elas não conseguem, e são raras pessoas que chegam a esse entendimento. O filho pródigo, ele se afastou do pai, estava numa terra distante, foi ministrado a terça-feira passada a respeito disso. Ele fugiu do interior ali, da área rural, porque ele queria ter uma vida diferente na cidade, no centro, na cidade grande. E quando ele viu, perdeu tudo que ele tinha, ele teve que voltar para o interior, para a área rural. Só que ele não estava na casa do pai dele, ele estava com pessoas que não tinham importância nenhuma com ele. Olha, vai lá e coma tudo que você puder. E ele tinha que cuidar de porcos. E a Bíblia diz que ele desejava comer a comida dos porcos e ninguém dava nada para ele. Aí ele lembrou, falou, meu Deus, na casa do meu pai, os trabalhadores, eles comem muito melhor, eles têm pão com fartura. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar e dizer, meu pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Se humilhou. Mas, amados, são poucas as pessoas que têm essa visão. As pessoas normalmente elas desejam comer a comida dos porcos e elas não mudam. Às vezes elas comem. Já viu aquela expressão, o fulano está comendo o pão que o diabo amassou? Essa expressão é a mesma situação desse filho pródigo, desejando comer comida dos porcos e não podia, e quando pode ainda fica feliz comendo a comida dos porcos. Quantos por causa do orgulho não voltam para casa? Eu não vou voltar com uma mão na frente e outra atrás, o que meu pai vai dizer de mim? Não, eu não posso voltar nessa situação. Vocês estão entendendo, meus amados? Quantas pessoas que não voltam e perecem comendo a comida dos porcos, ou até desejando comer e não podendo comer. Jesus está falando, filho, se você conhecer o dom de Deus, o poder de Deus, o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se você conhecer a palavra de Deus, o Evangelho, está aqui, está na minha mão, numa Bíblia Sagrada. Eu tenho quase certeza que tem uma na sua casa, se não tem uma perto de você. No celular. No celular você pode baixar um aplicativo da Bíblia em várias versões. Você pode escutar em áudio se você não consegue ler. Pastor, eu não sei ler. Você pode abrir no aplicativo no celular e colocar ali o Evangelho. Mas as pessoas não pedem, não buscam, não acreditam. Filha, se você beber dessa água, se você depender do teu patrão, depender do governo, depender do médico, você vai tornar a depender dele, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu, Jesus, te der, nunca mais você vai ter sede. Você vai saber, pelo contrário, você vai ter a fonte de águas vivas. Eu vou dar uma dica para você, amados. Nesse exato momento, você está bebendo da fonte que Deus me deu. Da minha boca estão fluindo agora fontes, rios de águas vivas, da fonte que Deus me deu. E a fonte, a água, é a palavra de Deus. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Vocês estão entendendo, meus amados, como é simples? É tão simples que parece até ridículo. Às vezes as pessoas acham que para elas terem uma bênção, elas têm que, como a pastora falou, pagar uma promessa, fazer um voto a Deus. Mas na verdade, a única coisa que Deus requer de mim, requer de você, é que nós acreditemos nele. Mas acreditar em quê? No Evangelho de Jesus, nas palavras de Jesus, nos milagres de Jesus, na morte de Jesus e principalmente na sua ressurreição ao terceiro dia. Mas como que eu vou crer se eu não conheço? Como que eu vou acreditar se eu nem sei quem é? Jesus é um homem que passou. Caiu ali, ó. Amém, queridos? Vocês estão acompanhando nós no Facebook. A luz caiu aqui na rádio. Então acho que pela... lanterna aí do teu celular, mãe. Liga ali, lanterna. Pra aparecer o pai ali. Ligou? Coloca ela aqui para nós ver.
Acabou a luz agora aqui, queridos, vou colocar aqui uma lampadazinha. Aqui na rádio, meus amados, amém? Então, concluindo, meus queridos, o que Deus quer de você, agora vocês vão acompanhar só pelo Facebook aqui, mas o que Deus quer que você, é que você beba dessas águas, que você peça a Ele. Se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, você pedirá a Ele e Ele vai te dar essa água viva. E se você beber dessa água, do teu interior fluirão rios de água viva. Amém, meus amados? É isso que Deus quer para a sua vida. Ele não quer mais que você fique dependendo das pessoas que elas acham que te ajudando, elas estão fazendo um grande favor. As pessoas muitas vezes nos ajudam, queridos, e nos humilham. Não é verdade? Que quantas vezes você precisou de alguém e a pessoa até hoje joga na sua cara: ah, fulano, lembra aquela vez eu te ajudei. Jesus, ele não joga na sua cara, pelo contrário, meus amados, ele está falando: filho, você vai ter para dar para muita gente. Lembra que foi ministrado agora também em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o evangelho de Deus, e a justiça, que seja cumprido o evangelho de Deus, e todas as demais coisas serão a vocês acrescentadas. Amém, meus queridos? Em nome do Senhor Jesus, fica com essa palavra, toma posse dessa palavra, onde você está. Não fique mais rejeitando o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Não rejeite o senhorio de Jesus, mas pelo contrário, peça para Ele beber dessas águas que é o Evangelho de Deus, conheça Ele através do Evangelho e entregue toda a sua vida a Ele. Não entregue uma área da sua vida, ou duas, ou três, ou a maioria, mas entrega toda a sua vida ao Senhor Jesus e Ele vai ser, aí verdadeiramente Ele vai ser Senhor na sua vida. E aí sim você será salvo. Amém, queridos? Toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, se você conheceu o dom de Deus, disse Jesus, e quem é o que te pede dar de beber, tu lhe pediria. E Ele te daria água viva. Depois Ele disse: quem beber dessa água vai ter sede novamente. Mas quem beber da água que eu, Jesus, der, nunca mais terá sede. É isso que Deus, não é religião, não é doutrina de igreja, não é o apóstolo A, B ou C, o pastor A, B ou C, que te prometeu. Porque se te prometessem isso, ele não teria condição de cumprir. Mas é o Senhor